Bom, então vamos fazer aqui a segunda parte, tá? Segunda parte nós vamos falar só sobre funções do segundo grau. Então, primeiro exercício, estão aí? Todo mundo aí? Só eu falo sozinha? Tá todo mundo? Deem um sinal de vida aí pra mim, alguém. Beleza. Uou. Microfone? Ok. Muito bem. Então, nós começamos identificando A, B e C. O primeiro passo é fazer essa identificação, tá? Então, o A aqui vale menos 1, certo? AX ao quadrado, lembrando que ela tem a forma AX ao quadrado mais BX mais C. O A é o que está na frente do X, nesse caso vale menos 1. O B é o que está na frente do X ao quadrado, perdão, nesse caso vale menos 1. O B é o que está na frente do X, nesse caso vale 6. E o C sozinho vale menos 8, tá? A, B e C definidos. Agora a gente vai para o segundo passo, que é calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser, o B vale 6, 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 8. Ok? Não pode esquecer do sinal, tá? Não pode esquecer do sinal e primeiro fazer multiplicação e potência, depois fazer a subtração. 6 ao quadrado é 36. Esse menos, com esse menos fica mais, com esse menos fica menos. Menos com menos mais, com menos menos. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, então a gente tem que fazer a conta usando os sinais. Primeiro, depois faz com os números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 36 menos 32, temos delta igual a 4. Delta igual a 4 é ótimo, quer dizer que o gráfico, aqui a gente já sabe algumas coisas sobre o gráfico, tá? Nesse momento, a gente já sabe que o quê? Que ele tem concavidade para baixo, certo? Porque o A é negativo, então ele vai fazer assim, tá? Concavidade para baixo. Também já sei que ele vai passar no eixo X 2 vezes, porque o delta é positivo. Então, ele passa no X aqui e aqui. Então, ele vai ter X1 e vai ter X2. Ok? Beleza. E também sei que ele passa aqui no menos 8. Ó. Na verdade, ele vai fazer assim, ó. Passa no menos 8, tá? E depois sobe. Então, isso aqui é interseção com eixo. Interseção com eixo Y, tá? Eu sei que tem essa interseção. Muito bem. Então, vamos lá. Agora a gente vai calcular as raízes. Próximo passo é calcular as raízes. Usando Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, x vai ser o quê? O B vale 6, então vai ser menos 6. Mais ou menos raiz de delta, que vale 4, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. 2 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 6. Ah, tá. Assim, ó, existe lá, você, não sei se, deixa eu pegar aqui. Espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, que essa aula eu tenho fácil ela aqui. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho. Então, já mostro para você como que interpreta. Vai lembrar quando você ver a tela. Aqui, função do segundo grau. Aqui. Aqui, ó. Lembra dessa tela? Quando a gente tem, aqui não vai dar para riscar. Quando a gente tem o delta positivo, é o primeiro caso aqui, ó. Esse daqui. Ai, pegou antes. O delta positivo, estamos nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, delta maior que zero. Quer dizer o quê? Que ela vai tocar no eixo X 2 vezes. Vai fazer assim, vai passar no eixo X aqui e vai passar no eixo X aqui, tá? Mas como nós temos o A negativo, então ela vai ser concavidade para baixo. Ela vai fazer isso aqui. Ela vai passar aqui no X1 e aqui no X2. Então, a gente está nesse caso aqui, ó. Delta positivo e A negativo. Estamos aqui, ó, nesse quadradinho aqui de baixo. Nesse caso aqui, tá? É importante você ter em mente esse quadro aqui, tá? É importante você ter como recorrer a ele até na hora da prova, para você procurar e ver em qual caso que a gente está, qual caso que está se tratando o problema, tá? Então, a gente está no caso, nesse caso aqui, ó.
nesse caso aqui, ó, desse quadradinho aqui. Delta negativo, aqui, e A negativo. A negativo e delta negativo, tá? Lembrou agora? Interpretação? Beleza. Então, vamos lá. Então, estamos nesse caso. Tem duas raízes, vai passar pelo eixo x duas vezes, é isso que eu estou calculando agora onde que ele passa, tá? Então, é 6 mais ou menos, de nada, raiz quadrada de 4, que é 2, certo? Raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, aqui sai dois valores. x1, menos 6 mais 2 sobre menos 2. E x2, que é menos 6, menos 2 sobre menos 2, tá? Um eu uso mais, o outro eu uso menos. Menos 6 mais 2 vai ficar menos 4 sobre menos 2, que dá 2. Menos com menos é mais, certo? 4 divididos por 2 é 2. Menos 6 menos 2 dá menos 8 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, 8 divididos por 2 dá 4. Então, aqui eu tenho x1 e x2. x1 e x2, tá? Próximo passo, eu vou calcular o vértice. Vértice. São duas fórmulas. xv, que é menos b sobre 2a, e yv, que é menos delta sobre 4a. Tá? X vértice, y vértice. O b vale 6, então vai ficar menos 6. Lembrando que esse menos aqui é da fórmula, tá? Menos b sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Aqui, se errar o sinal, já era, tá? É bem facinho errar o sinal dessa fórmula aqui. Então, aqui vai ficar menos 6 sobre menos 2. Porque 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos com menos é mais. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. Esse é o x do vértice. O y do vértice é menos delta. O delta vale 4. Sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Tá? Lembrando que é bem fácil errar essa fórmula por causa do sinal. Então, tem que prestar bem atenção. Vai ficar menos 4 de cima. Menos com mais fica menos 4 embaixo. Menos com menos fica mais. 4 divididos por 4 dá 1. Então, o xv é 3, o yv é 1. Ok? Coisas para marcar no gráfico. Vamos lá. Eixo X. No eixo X, a gente marca x1, x2 e xv. No eixo Y, a gente marca YV e C, tá? Lembrando que YV é o Y do vértice e C é o C da equação. Então, no eixo X, eu vou colocar aqui x1, x2 e xv. E no eixo Y, vou marcar o YV e o C. Então, o YV é 1, certo? Y do vértice. E o C é menos 8. Então, aqui, menos 8. Marquei no eixo Y. Eixo X, eu marco x1, x2 e xv. O x1 é 2. Mais pra cá um pouquinho. O x1 é 2. O x2 é 4. E o xv é 3. Tá? Então, ó. YV, C, x1, x2 e xv. Ok? O primeiro ponto que eu vou marcar é o vértice. O vértice ele sai do xv e vai até o yv. Todas as equações, funções do segundo grau têm vértice, todas elas. Então, aqui está o vértice, ok? Aí, vou marcar agora as interseções com os eixos. Aqui, ele passa pelo eixo X e aqui também ele passa pelo eixo X, tá? E ele vai fazer o quê? Ele cresce, ele vai fazer o movimento da parábola a partir do vértice. Aqui e aqui, simétrico do outro lado. Pronto. Tá aqui o gráfico, certo? O valor máximo dele é 1, ok? Ele é positivo entre 2 e 4, negativo antes do 2 e negativo depois do 4.
Aqui, escrever isso. Aqui ele é positivo, tá? Entre 2 e 4. Antes do 2 ele é negativo, depois do 4 ele é negativo. E esse daqui é o máximo dele. Ele não tem mínimo, tá? Porque ele diminui aqui para baixo quanto eu quiser. Ele é infinito aqui para baixo. Então, ele não tem mínimo, ele só tem máximo. O valor máximo que ele chega é 1. Não tem um número que a gente vá substituir para x da função que o resultado dê maior do que 1. Nunca vai acontecer. Vai sempre ser menor do que 1. O maior valor que ele chega é 1. Nenhum número abaixo dele, nenhum número acima disso. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ótimo, então vou para a próxima. Essa aqui é um pouquinho diferente. Começamos da mesma forma, identificando A, B e C. O A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 3, tá? Identificados A, B e C, alguma coisa a gente já sabe. A gente já sabe que ela tem concavidade para cima, que ela tá assim. Opa! A gente sabe que ela tem concavidade para cima, que ela vai ser assim. Provavelmente alguma coisa nessa linha, tá? Concavidade para cima. Agora vamos calcular o delta para ver se ela passa ou não passa no eixo. Então, calculamos agora o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. O delta é igual a menos 8. Delta negativo quer dizer que a função está voando, ela não encosta no eixo x. Ela está voando no gráfico, ela vai fazer assim, ó, dessa forma, tá? Não vai passar pelo eixo x, então nós não teremos x1 e x2. Não tem. Esse ponto aqui, não tem nesse caso, tá? Não vai ter, porque ela não toca no eixo x. Então, a gente só precisa calcular, nesse caso, o vértice. A gente pula a parte da báscara, tá? Porque não existe raiz de menos 8. Então, a gente não calcula a báscara, vai direto para o vértice. Porque ela vai crescer a partir do vértice, tá? Então, vamos lá. X do vértice é menos B sobre 2A. E Y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, x do vértice vai ser menos B menos 2 sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, vai ficar 2 divididos por 2, o x do vértice vale 1. E o y do vértice, vou apagar isso aqui. O y do vértice é menos delta sobre 4A. Vai ficar menos, o delta que é menos 8, sobre 4 vezes o A, que é 1. Menos com menos dá mais, fica 8 divididos por 4, que dá 2. O y do vértice é 2, tá? Então, o que nós vamos marcar? Aqui. X do vértice, y do vértice e C. Só isso que a gente tem para marcar, tá? Então, no eixo X, vou fazer um risquinho que essa daqui deve ser. Eixo X, a gente marca x1, x2 e x vértice, tá? x1 e x2 não tem. Não tem. Então, a gente só vai marcar x vértice. Eixo Y, a gente marca y vértice e C. Os dois têm. Tanto o y do vértice quanto o C tem. Então, a gente vai marcar os dois, tá? No eixo X, então, eu vou marcar só o x vértice. E no eixo Y, eu vou marcar o y vértice e o C. Então, o y vértice, nossa, aqui, zoado. O y vértice é 2, tá? E o C é 3. Pronto. Esse aqui é o y vértice. Deixa eu arrumar melhor aqui. É o y vértice e esse aqui é o C, tá? No eixo X, eu vou marcar só o x vértice. X vértice é 1. É 1, tá? E faço aqui o ponto referente ao x vértice. Aqui.
e aqui, ok? Já sei que ela não toca no eixo X, então ela vai crescer a partir daqui. Ela vai passar ali no 3 e por simetria ela cresce para o outro lado. Pronto. Simétrico ao anterior, tá? Dessa forma aqui. Melhor possível. Der para fazer ali, faz. Tá? O meu ficou meio fora de medida ali, mas tudo bem, dá para entender. Pronto. Certo? Então, aqui nós temos o vértice, começa sempre marcando do vértice para construir o gráfico. Isso cresce a partir do vértice, ou, como está essa, decresce a partir do vértice. Aqui, então, é o eixo X. É o X. Aqui é o Y. O menor valor que ela encontra é 2, tá? Esse aqui é o mínimo. É o mínimo, tá? O menor valor que aparece é 2. Ela é positiva para qualquer valor de x, ou seja, nunca vai dar negativo o resultado dessa conta aqui, ó. Nunca vai dar negativo para nenhum x que a gente imaginar. Ele vai dar sempre positivo. Então, nunca vai dar negativo, ok? E o menor valor que vai aparecer ali no resultado é 2. Nunca vai aparecer um número menor que 2. Então, ela é positiva para qualquer x. Para todo x, tá? Para qualquer x, ela é sempre positiva. Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá, então dá um ok. E vamos então para a nossa última de hoje. Então a última é um probleminha, tá? Lá da lista é o número 11, eu mantive os números das questões para vocês saberem de onde que é. Nós temos uma função aqui que diz que, um problema que diz que a receita é uma função do segundo grau dada por 600x menos x ao quadrado. Ao quadrado. E o custo também é uma função do segundo grau dada por x ao quadrado menos 200x. Okay? Ele quer que esboce o gráfico da função lucro. Então, lucro é receita menos custo, né? Vai ficar 600x menos x ao quadrado, menos o custo, que é x ao quadrado menos 200x, tá? Então, aqui é receita e aqui é custo. Então, o lucro vai ser 600x, 600x menos x ao quadrado, muda o sinal de todo mundo para não errar. Menos com menos fica mais, 200x. Então, o lucro, 600x mais 200x é 800x menos 2x ao quadrado. Essa é a função lucro, é com ela que eu vou fazer o gráfico, tá? Não está na forma bonita que a gente gosta, então vamos organizar ela só para ficar da forma que a gente está acostumado. Menos 2x ao quadrado mais 800x, tá? E o c, nesse caso, vale zero. Por quê? Porque não tem aqui, não tem mais c aqui, ó, não tem, tá? Então, ele vale zero. É uma função de segundo grau incompleta, que a gente diz. Identificamos, então, A, B e C. O A vale menos 2, o B vale 800 e o C vale zero. Tem que colocar C igual a zero, porque quando for fazer o delta, é importante que coloque zero lá no lugar, que senão vai dar erro, tá? Vai dar errado o valor de delta. Sabemos que ela é o quê? Que ela tem concavidade para baixo, tá? Concavidade para baixo. Ela é assim, ok? Não sabemos ainda se ela toca no eixo X duas vezes, uma vez, então vamos fazer o cálculo aqui do delta para saber aonde que ela toca no eixo X. Então, delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser 800 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 0. 8 vezes 8, 64. 1, 2, 3, 4. Esse é o delta. 4 vezes 2 vezes 0 dá 0. Tá? Essa parte aqui, 0. Então, não precisa colocar ali. Vai zerar mesmo. Então, delta é igual a 640 mil.
Delta igual a 640.000, agora eu posso dizer que ela tem concavidade para baixo e que ela toca no eixo x 2 vezes. Ela vai fazer isso aqui, tá? Porque o delta é positivo. Se o delta fosse negativo ou zero, já saberia o que acontece com a função. Nesse caso, ela é bonitinha, certinha. Sabemos, então, que o delta vale positivo, então a gente pode encontrar agora as raízes. Se você quiser encontrar as raízes de outra forma que não seja por Bhaskara, aqui, como ela é uma equação incompleta, também dá, tá? Aqui eu vou fazer por Bhaskara, mas dá para fazer por outros métodos se quiser e se souber fazer. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b vale 800, vai ficar menos 800, mais ou menos raiz de 640.000 sobre 2 vezes menos 2. Então, x vai ser menos 800, mais ou menos. Raiz de 640.000 é 800. Como a gente levou o quadrado aqui, sabemos que a raiz quadrada é essa, né? Então não precisa nem fazer conta. Sobre menos 4. Então, aqui dois valores. Menos 800 mais 800 sobre menos 4. E o x2, menos 800 menos 800 sobre menos 4. Menos 800 mais 800 deu 0. Sobre 4 é 0, tá? Menos 800 vai ficar 1.600. Menos 1.600 sobre menos 4 vai dar 400? 400. Então, x2 é igual a 400. Beleza? x1, x2 e c já temos. Falta encontrar o vértice agora. Falta encontrar o vértice. Então, deixa eu apagar aqui. Falta encontrar o vértice. Então, vamos calcular aqui o vértice. Vértice. X vértice é menos b sobre 2a. O b vale 800, então fica menos 800 sobre 2 vezes menos 2. Menos 800 sobre menos 4. 4 vezes 20, 200. Então vai ficar 200, né? 4 vezes 2 é 8, então 4 vezes 20 vai ficar 200. 800 divididos por 4 fica 200. Então, x vértice é 200. Y vértice é menos delta, essa coisa bonita aqui, 640.000 sobre 4, 640.000, sobre 4 vezes menos 2. Menos 2. É menos delta sobre 4a. O delta é 640.000, o a vale menos 2, então vai ficar menos 640.000 sobre menos 8. Menos com menos dá mais. 8 vezes 8, 64. Então, vai dar 80.000. 80.000. Ok? Temos tudo já. Eixo X. Lembrando? X1, X2, X vértice. Eixo Y. Y vértice e C. Tá? Vou colocar aqui no eixo. Ela tem concavidade para baixo, né? Como nós já sabemos. E ela tem duas raízes, que são no x1 e no x2. x1 x1 vale 0, x2 vale 400. X vértice vale 200. Uma dica para vocês, sempre que a função tiver raízes reais, ela tiver o x1 e o x2, sempre que a função tiver x1 e x2, o x vértice vai ser entre eles, tá? Bem certinho no meio. Pode ver aqui, ó. Ah, não tá aqui. O mesmo aconteceu naquela outra. A gente tinha, se não me engano, em 2, 3 e 4. O vértice estava no 3. No meio, entre o 2 e o 4. Tá? Então, o x-vértice, se não ficou no meio, tem alguma coisa errada no cálculo. O vértice tem sempre que ser esse
aritmético em relação aqui às duas raízes. Ele sempre fica no meio das duas raízes, tá? Aqui deu certinho, ó. Aqui nós temos, então, x1, que é no 0, x2, que é no 400, e x vértice, que é no meio, tá? x1, x2, x vértice. No eixo y, a gente vai marcar y vértice, que é 8.000, 80.000, 80.000, e C, que é 800. 800. É isso? Não, C é 0. C é 0. 0, tá? C é 0. Fica, na verdade, tudo aqui no mesmo ponto. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu marco é o vértice, de 200 até 80.000. Lembrando que esse ponto aqui é o YV, tá? Primeira coisa que eu marco é o vértice. Depois, eu vou marcar, ele vai crescer, ele vai decrescer a partir do vértice e chegar até a primeira raiz. Decresce a partir do vértice e chega até a segunda raiz, certo? Aqui nós temos o valor máximo. Ele não fica maior do que 8.000. Ele é positivo. Ele é positivo entre 0. Aqui ele deveria passar no 0, tá? Vou dar uma forçadinha aqui. Ele é aqui, tá? Deveria passar no 0. Ele é positivo entre 0 e 400 e negativo antes do 0 e depois do 400. Então, esse foi o gráfico da função lucro, tá? Não passa de 0 para baixo. Por quê? Porque é o lucro, né? Não tem como produzir menos do que 0 unidades. Esse pedaço aqui não tem, tá? Tem só um pedaço para lá. O que vai acontecer? O lucro vai ser 0 se a quantidade produzida for 0. O lucro vai ser máximo com uma quantidade de 200. O lucro volta a ser 0 com quantidades igual a 400. E se eu produzir mais de 400, eu tenho prejuízo, tá? Então, o lucro está entre 0 e 400. O lucro máximo está em 200. Para valores maiores do que 400, a gente tem prejuízo. Agora vamos ver o que é a pergunta lá. Qual deve ser a produção para que o lucro da empresa seja máximo? Qual que vocês acham que deve ser o valor da produção? A produção para que o lucro seja máximo. Onde é que eu vejo isso? Qual que é a quantidade que eu tenho lucro máximo? Exatamente. O lucro máximo ocorre em 200, certo? É aqui no vértice. Qual é o valor do lucro máximo? O valor do lucro máximo é o y do vértice. Tá meio ruim, deixa eu arrumar ele aqui, porque essa é a pergunta. O valor do lucro máximo é justamente o y do vértice, que é 80.000, certo? Que é o y vértice, por azul. Que é o y do vértice, ok? Então, lucro máximo, 80.000. Então, a gente fez o gráfico porque precisou para a letra A, tá? Mas se eu só quisesse lucro máximo, produção, para que eu tenha lucro máximo, só precisaria calcular o vértice, tá? Não precisaria fazer gráfico nem nada. Uma vez que você sabe que ela é côncava para baixo, que ela vai atingir um máximo em algum ponto, ok? Você só precisa saber esse ponto, aonde que está o máximo. Só isso. Não precisava nem fazer gráfico, era só encontrar o vértice da função, e não precisaria nem representar graficamente. Claro que representado fica mais fácil de entender o que acontece, né? Mas não precisaria fazer essa representação gráfica caso não tivesse pedido aqui na letra A, né? Para esboçar o gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico, bonitinho, mais ou menos, né? E aqui as respostas ali das perguntas com base no gráfico e nos cálculos que a gente fez. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Dá um ok aqui. Beleza. Ó, ficou assim, resolvido a lista, tá? Eu vou colocar no aba daqui a pouco para vocês esse monte de folha aqui. Para vocês quiserem acompanhar a resolução e tal, que de repente não pegou a aula.
Deixa eu... Então foi isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveite. Aproveite agora, por favor, e conversaremos. Alguma pergunta sobre algum outro exercício? Eu vi que alguém perguntou se vai ter taxa de variação na prova. Não, porque esse conteúdo é do segundo bimestre, bem como derivadas, tudo é do segundo bimestre, tá? Então não vai cair nessa prova, vai cair na prova do segundo. Que eu espero que seja presencial e que a gente possa estar junto lá fazendo a prova. Acho que era isso, então, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa, estou à disposição, senão posso encerrar a reunião. Alguém? Beleza? Então, os 3 pontos vai ser pelas listas, pelas atividades que vocês fizeram, tá? A gente tem 6, 5 ou 6. Somatória todos 3 pontos. Quem fez tudo, ganha os 3. Quem não fez, ganha proporcional ao que fez, tá? Eu ainda vou corrigir. Eu tô, assim, as aulas online ocupam mais tempo da gente do que as aulas presenciais, então eu tô bem corrida com coisas, por isso que eu não corrigi ainda, tá? A entrega das listas, a entrega das listas é até o dia 23, tá? Impreterivelmente até o dia 23 é o último prazo. Quem tem lista do segundo bimestre para fazer, que era para entregar hoje, né? Não lembro direito, pode deixar para entregar mais tarde, tá? Vamos focar agora no primeiro bimestre só. Então, quem tem ainda alguma coisa para entregar, queria entregar alguma coisa do segundo bimestre, está desesperado, correndo, não precisa, tá? Vai nas listas do primeiro e foca lá nas listas do primeiro bimestre para fazer. Estão sempre no final de cada slide, tá? E nas gravações das aulas eu expliquei como que era para fazer cada uma, eu penso que vocês fizeram no dia, né? Mas está lá a explicação, é só dar uma olhadinha o que tem que fazer em cada lista, beleza? Deixa eu...